Olá, eu sou a Cláudia e hoje estou aqui para passar para vocês algumas dicas sobre um programa de treinamento de pessoas e protocolos a serem seguidos. E nesse programa iremos abordar os seguintes tópicos: a importância da capacitação, as necessidades, a eficácia e os ganhos observados. Esperamos que este treinamento te traga conhecimento suficiente para que você realize um trabalho com excelência, valorizando sempre o capital humano. Aproveitem! Um bom treinamento a todos! Em nosso programa de treinamento de pessoas, vamos enfatizar a importância da capacitação, para que vocês adquiram credibilidade dos pacientes e da sociedade, aumentem a qualidade dos serviços prestados, calculem o tempo da realização do atendimento, otimizem o uso dos recursos, otimizem o uso de materiais e equipamentos e implementem ferramentas gerenciais favoráveis ao desenvolvimento organizacional. Para sua segurança e também para o seu bem-estar, vamos passar aqui algumas orientações e cuidados básicos que podem reduzir o risco geral de contrair e também transmitir as doenças. A empresa sempre irá disponibilizar a vocês os EPIs, equipamentos de proteção individuais adequados para as atividades. Lembrando que fiscalizaremos e exigiremos o uso de EPIs sempre para a segurança de todos. Os equipamentos sempre serão repostos quando necessário. Conserve sempre seus EPIs. Seja prudente e consciente. Segurança não se conquista, se faz. Pense no pior, pois ele também acontece. Reflita se está tudo seguro antes de executar a tarefa. Agora daremos algumas dicas para manter um bom ambiente de trabalho em qualquer ambiente. Seja sempre cordial com todos. Respeite o próximo. Chame a todos pelo nome. Fale sempre as palavras mágicas, por favor e obrigada. Colabore sempre com o que puder, sem que o outro precise lhe pedir ajuda. Acredite no ser humano. Faça o seu melhor. Não olhe para os defeitos do outro. Antes disso, corrija os seus. Participe ativamente dos interesses da organização. Estude. O aperfeiçoamento é o melhor caminho. Bom dia, boa tarde e boa noite são sempre bem-vindos. Vá além do que esperam de você em todos os sentidos. Quanto ao manuseio dos materiais de trabalho, é muito comum lidarmos com manuseio de peso em nossas atividades diárias. Essas atividades envolvem diversos comportamentos corporais ao mesmo tempo. Por isso, devemos ter o máximo de cuidado ao lidar com elas, a fim de evitar uma gama de patologias musculoesqueléticas. O que devemos levar em conta? Característica dos materiais a serem transportados, dimensões, peso e estabilidade, características da tarefa, frequência, duração e ritmo, posicionamento das articulações no início e durante o levantamento, velocidade na execução do movimento, altura em que a carga se encontra no início do levantamento, tamanho e forma da carga, a presença ou não de puxadores, a pressão intra-abdominal. Cuidados referentes ao transporte dos equipamentos. Respiração deve ser abdominal durante o transporte da carga, pois a contração da musculatura abdominal ajuda a proteger e estabilizar a coluna vertebral devido ao aumento da pressão intra-abdominal. Levantamento com agachamento. Quando inevitável, o levantamento manual de carga deve ser feito com a coluna em vertical, usando a musculatura das pernas.
Distância da carga em relação ao corpo. A capacidade da carga diminui sempre em que afastamos o peso do corpo. Levantamento simétrico. Deve-se sempre utilizar as duas mãos durante o transporte de carga, pois isso gera estabilidade e contração muscular, diminuindo as forças de compressão da coluna. Rotação e inclinação do tronco devem ser evitados durante o levantamento e manuseio. Localização vertical do objeto. Quando for preciso realizar atividades com os braços elevados, procure fazer com os braços na altura dos ombros ou, no máximo, até a altura da cabeça. Atenção! Muitas lesões em nível de coluna vertebral são ocasionadas devido ao mau manuseio de cargas. E agora eu vou passar para vocês dicas para manter um bom ambiente de trabalho em qualquer ambiente. Lavar e higienizar sempre as mãos. Usar álcool em gel sempre ao sair e ao entrar no carro. Para sua segurança, higienizar volante, câmbio e porta do carro. Usar máscara quando estiverem mais de uma pessoa no automóvel. Cabelos sempre presos. Roupas limpas. Evitar usar roupas amassadas e sujas. Não usar o uniforme fora do ambiente de coleta. Domicílios, empresas, eventos e etc. Não usar transporte público estando uniformizados. O uso do mesmo está restrito apenas para os atendimentos. O uso do crachá é essencial em todos os atendimentos. Em caso de perda, avisar imediatamente a empresa. Não deixar seu crachá exposto, tanto no painel do veículo quanto ao sol, para que o mesmo não seja danificado. Os crachás devem ser utilizados apenas para fins profissionais. Manter sempre limpo e higienizado. Não higienizar em máquina de lavar para que não sejam danificados, desbotados ou rasgados. Os uniformes são entregues gratuitamente ao colaborador para o exercício da função, sendo os mesmos de propriedade da empresa, bem como a obrigatoriedade do seu uso no exercício das atividades, fazendo com que se comprometam assim a respeitar e cumprir o que se segue abaixo. Fazer o uso do uniforme, abstendo-se de usá-lo para fins extraprofissionais. Zelar pela boa conservação do mesmo. Devolvê-los ou restituí-lo por seu valor correspondente à empresa nos seguintes casos: extravio ou quaisquer danos oriundos de mau uso, por ocasião de troca por outro, depois de ter feito o devido uso. A empresa disponibiliza a vocês um celular corporativo. O uso do mesmo é estritamente profissional. Mensagens apenas no grupo da empresa. Manter o mesmo sempre carregado. Não usar enquanto estiver dirigindo o veículo. Em caso de extrema necessidade, parar o carro em local seguro e apropriado para o uso do mesmo. Não deixar o celular exposto ao sol ou calor excessivo. Ter o máximo de cuidado ao manuseá-lo para que o mesmo não seja danificado. Não usar o celular pessoal durante o horário de trabalho.
Disponibilizamos aos colaboradores que usam o veículo da empresa um valor em espécie. Está em responsabilidade da equipe disponível no veículo a quantia de R$ 300 para o uso em qualquer emergência, tais como troca de pneu, problemas mecânicos, problemas de combustível, alimentação emergencial, entre outros que se incluam em necessidades fundamentais e essenciais. Pedimos ao colaborador a prestação de contas das despesas, como notas fiscais, recibos, anexados ao relatório final do dia de trabalho. O controle da quilometragem do automóvel da empresa é feito da seguinte maneira: a cada saída e chegada, enviar para a empresa foto do painel onde mostra a quilometragem. Manter o carro sempre abastecido antes de guardá-lo na garagem. Apagar e conferir sempre os faróis. Verificar sempre se os vidros estão fechados. Sob nenhuma hipótese, manter lixos no veículo. Realizar contagem de insumos utilizados diariamente. Manter tudo sempre limpo, higienizado e organizado dentro dos compartimentos específicos. Cuidar para que as malas não sejam danificadas. Todos os insumos são estocados na unidade da empresa em ambiente apropriado. Manter o local de armazenamento sempre limpo e organizados. As prateleiras serão divididas em testes, máscaras e luvas, propés e aventais descartáveis, estoque de descartes, lixos, sacos de lixos e etc., uniformes, térmicas, face shield, termômetros e oxímetros, entre outros. Manter sempre os itens acima em ordem. Manter sempre 2 banquetas no automóvel para eventuais necessidades. Manter sempre as mesmas, limpas e higienizadas. Cuidar para que não sejam danificadas. Mantê-los sempre limpos, higienizados e embalados. Colocar nas malas sempre que orientado de acordo com o evento previamente agendado. Informar a equipe administrativa caso haja necessidade de mais aquisições. Não passar nenhum tipo de informação ao cliente a não ser o resultado positivo ou negativo. Orientá-lo quanto ao suporte médico da empresa em caso de dúvidas relacionadas ao resultado. Responder apenas o que lhe for perguntado. Não sentar em caso de atendimentos domiciliares. Uso de máscaras, propés, luvas, face shields e aventais são de uso essencial. O descarte correto desses itens também é essencial. Sempre se paramentar na frente do cliente. Sempre se higienizar, incluindo o local de apoio na frente do cliente. Não utilizar banheiro em caso de atendimento domiciliar. Pedir orientação em caso de necessidade para o local mais próximo.
Os descartes relacionados às coletas serão feitos em lixo infectante e separado dos insumos. Descartar máscaras usadas apenas no recipiente entregue pela empresa. Descartar propés antes de subir no automóvel e sempre ao entrar no local do atendimento. Lixos como copos de café, pacote de alimentos, restos de alimentos. Descartar apenas em lixo adequados fornecidos pela empresa. Todas as vezes, ao retornar para a unidade, retirar do automóvel todos os lixos. Manter sempre limpa, higienizada e armazenada no armário da sala administrativa após o uso. Tomar todos os cuidados necessários para que a mesma não seja danificada. Manter sempre na temperatura correta. Transportar dentro das normas de cuidados, higiene e manutenção de temperatura. Sempre avisar a equipe administrativa sobre a necessidade de reposição de estoque com o prazo mínimo de 10 dias. Sempre avisar a equipe administrativa sobre a necessidade do uso do valor em espécie mantido no veículo. Sempre avisar a equipe administrativa sobre eventuais danos ao veículo. Caso haja necessidade de abastecimento, pegar a autorização prévia. Sempre avisar a equipe administrativa sobre qualquer problema ou dificuldade com o aparelho celular corporativo. Não deixar de preencher e assinar as folhas de ponto que se encontram no interior do veículo. Conferir e entregar a mesma devidamente preenchida para a equipe administrativa diariamente. Em caso de colisão ao veículo, avisar imediatamente a empresa através do celular corporativo. Se respeitarmos o nosso local de trabalho, automaticamente estaremos respeitando as normas de bem-estar e saúde, bem como os nossos colegas. É muito bom fazer parte de um ambiente que nos fornece alegria em trabalhar, colaborar e poder entregar de alguma forma um pouco do que podemos oferecer. Desejamos que essa seja uma mola propulsora em sua vida. Você colaborando com a empresa, com as normas e com os demais colegas. E que a empresa seja um caminho de engrandecimento, valorizando sempre você como um capital humano e os moldando para a formação de grandes cidadãos. Com a participação de cada um, o respeito é multiplicado e cada vez mais teremos um ambiente salubre em todas as instâncias. Nada é tão contagioso como o exemplo.